São. Do quê? Não. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Mateus 22, verso 34. Todos acharam? Espera aí que eu já leio. Bom, o texto diz assim, vou ler até o 40. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem falado ao coração, através dos testemunhos, através dos louvores, através da comunhão entre os irmãos. E neste momento nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra, pois é somente ela que pode, de fato, transformar uma vida por completo. É somente ela que sabe as reais necessidades e profundezas do coração humano. Então entra onde há trevas e traz luz. Entra onde há depressão, tristeza, sofrimento e traz alegria em tua presença. Fala, Senhor, aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom, esse trecho, essa perícope que eu li, ela é uma sequência de 3 confrontos que Jesus enfrenta na última semana de vida. O primeiro confronto que ele enfrenta com os líderes religiosos está no começo do capítulo 22, a partir do versículo 15, que eles colocam Jesus à prova a respeito dos impostos que eles deveriam pagar ou não a Roma. Então, os líderes religiosos, os fariseus, chegam até Jesus e questionam: Mestre, é lícito, é correto pagar imposto a Roma? Essa é uma pergunta muito séria. Séria no sentido de, se Jesus desse a entender que não era importante pagar impostos, ele teria um problema. Porque cerca de 25 anos antes de Cristo, houve um homem que levantou um motim, e esse homem, ele foi influenciador do grupo Zelote, um grupo armado que se levantou contra Roma. Então Jesus tinha multidões de milhares de pessoas que o seguiam. Então imagina se Jesus desse a entender que não seria importante pagar impostos a Roma, ele traria um problema para a pregação do Evangelho e para a nação. Por outra vez, se Jesus desse a entender algo contrário à lei dos judeus, da Torá, da palavra que eles criam, ele teria um problema com os seguidores e também com a própria nação. Então, uma pergunta muito capciosa.
É uma pergunta muito bem articulada para pegar Jesus no erro, no engano, em algum tropeço. Jesus, muito sábio, muito prudente, ele chega e expõe a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Como que ele expõe a hipocrisia daqueles homens? Ele pergunta, vocês têm uma moeda? Um dos fariseus, tira uma moeda do bolso. E Jesus, ele está querendo dizer o seguinte, por que ele chama esses homens de hipócritas? Ele, você fala que é errado pagar imposto a Roma e tem uma moeda de Roma? Por que você está querendo me pegar no engano? Mas ele pega a moeda, ergue a moeda e fala, o que tem aqui nessa moeda? O rosto de César. Aí ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que ele simplesmente está dizendo é, faça o que tem que ser feito. Não crie contendas com coisas que não tem que ser criado contendas. Não crie divisões, não crie confusão. Faça o que tem que ser feito e tudo irá bem. O segundo confronto que ele encontra aqui, então, vamos lá. Ele está na última semana, como eu disse, de vida dele. Ele já havia entrado em Jerusalém no seu jumentinho, na entrada triunfal. Aqueles homens ficam indignados porque uma multidão seguia Jesus e cantava bendito aquele que vem em nome do Senhor, considerando-o, portanto, Deus. E eles ficam indignados, eles se levantam contra Jesus e começa essa confusão, começa essa pressão sobre ele. Então o primeiro confronto é esse da moeda, do imposto a Roma. O segundo confronto é a respeito da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, porque segundo eles, a lei, que são os 5 primeiros livros, não falava nada sobre ressurreição. E Jesus os confronta dizendo o seguinte, vocês não entendem nada. Este é o vosso erro. Olha o que diz o verso 29 do capítulo 22. Este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus os confronta falando, olha, vocês dizem ser conhecedores da palavra, da lei, mas vocês não conhecem nem a lei e nem o poder de Deus. Por que ele chega a essa conclusão? Vamos ver o verso 30. Pois na ressurreição não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele está dizendo o seguinte, Deus não está dizendo eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Deus diz, eu sou. Significa, portanto, que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó estavam diante de Deus. Havia uma continuidade. Eles caminharam com o Senhor 100 e tantos anos nessa terra, sofreram, passaram por angústias, passaram por aflições, mas hoje eles desfrutavam da presença do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, vocês não entendem nada. Vocês dizem serem conhecedores do Evangelho, da palavra, da lei, mas não sabem nada. E o terceiro confronto, então, é esse que nós lemos. O terceiro e último confronto é a respeito do grande mandamento. Qual é o maior, então, de todos os mandamentos? E Jesus, então, responde no verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. O que é interessante é que o texto que nós lemos, ele começa dizendo que um dos fariseus se levantaram, um doutor da lei, no verso 35, para interrogar a Jesus. E sim, essa palavra ela tanto pode significar uma interrogação positiva, querendo saber realmente de fato para aprender, mas também pode ser uma palavra capciosa, uma pergunta capciosa para pegar alguém no erro, no equívoco. E queridos, eu quero trabalhar um pouco sobre isso. Eu quero que vocês olhem para esse texto. E aqui nós façamos uma viagem nessa proposta dessa perícope. Porque o texto inicia dizendo que este homem colocou Jesus à prova. Queria saber o que Jesus tinha de opinião a respeito de dizer, a respeito da vida. E sim, a nossa vida, o nosso estilo de vida, a vida que eu escolho viver diante de Deus, ela pode sim
ser uma expressão de louvor a Deus, ser uma expressão de culto a Deus, ser uma expressão de adoração a Deus, ser uma expressão de submissão, de entrega, de amor a Deus, ou ela pode ser uma expressão de rejeição a Deus. Porque adoração, porque culto, porque amor não se expressa única e exclusivamente com cânticos, se expressa com a vida, e na vida, da maneira que eu decido viver diante de Deus, ou da maneira que eu decido não viver diante de Deus, e da proposta que o Evangelho tem para mim, e da proposta que o Evangelho de Cristo Jesus tem para a sua igreja. Portanto, eu posso sim colocar-me diante de Deus, numa atitude reverente, e com a minha vida, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, eu posso louvar, eu posso adorar, a minha vida pode ser culto a Deus. Eu posso ser culto caminhante, andante, vivente, que louva, que santifica, que adora, que glorifica o nome do Senhor, que revela o Deus a quem eu sirvo, que revela a palavra a quem eu creio, que revela o Senhor do qual eu me rendi para viver com Ele eternamente. Ou a minha vida pode ser uma revelação de uma conduta totalmente contrária à proposta do reino, do Evangelho de Cristo. Sim, portanto, a minha conduta pode colocar Deus, pode colocar Jesus à prova. As minhas escolhas, os meus vacilos, as minhas indecisões na vida, os meus questionamentos, aonde eu deposito, em que, aonde, como, quando, em quem eu deposito as minhas paixões, as minhas convicções, as minhas entregas. Isso pode revelar se de fato o meu coração está entregue integralmente, totalmente a Deus, ou se eu entrego parcialmente a minha vida a Ele. Pior do que entregar a vida, de não entregar a vida para Deus não entregar a vida para Deus é entregá-la parcialmente. É entregá-la com um entendimento falho. É o que Jesus está falando, vocês, pegando o contexto geral aqui deste capítulo, vocês não entendem o poder de Deus. Vocês não entendem a palavra de Deus. E não compreendem o poder que Ele tem de ressuscitar mortos. Vocês não entendem, vocês têm uma compreensão parcial de quem é Deus. E é um perigo terrível caminhar no Evangelho, tendo uma compreensão parcial de quem é o Senhor, que eu digo servir e adorar. É um perigo, porque qualquer coisa que se apresente diante de mim, que tem uma aparência aparentemente melhor do que aquilo que Ele propõe para mim, eu vou me render àquilo, eu vou adorar aquilo, eu vou me submeter àquilo e dizer que aquilo é o meu Senhor. Vou dar um exemplo. Quando você está angustiado, qual é a sua primeira atitude? Sentar no sofá, ligar a TV, colocar na melhor série que você acha que é, para encontrar alívio? Ou quando você está angustiado, você se tranca no seu quarto, você liga para alguém, você abre a palavra, você busca o Senhor? A régua, o termômetro que vai medir a minha vida com Deus, será onde eu despejo as minhas dores, será diante de quem eu exponho as minhas angústias, será diante de quem eu exponho as minhas aflições do dia a dia. Se eu busco refúgio numa sexta-feira prolongada, num feriado prolongado, numa festa de fim de ano, numa reunião entre amigos, num futebol com amigos, num programa de fim de semana, isso provavelmente revela onde ou quem de fato é o meu e o seu Senhor. Não que há pecado em fazer tudo isso que eu falei, ligar a TV, assistir uma programação,
ligar para uns amigos, amigas, sair no final de semana, desfrutar com a família de um feriado prolongado, isso é maravilhoso. Mas se o seu refrigério, se o seu descanso está nisso, eu temo dizer que provavelmente você tem vivido uma vida, um evangelho parcial. Você tem entendido parcialmente quem é o seu Senhor. Parcialmente, porque aos domingos nós estamos aqui. Nós não abandonamos completamente o nosso Senhor. Israel teve um problema terrível com o profeta Elias. No capítulo 18 de 1 Reis, ele disse, poxa, decidam quem vocês querem servir. Se a Deus, sirva a Deus. Se a Baal, sirva a Baal. Porém, não fiquem em cima do muro. Decidam. Então, viver parcialmente a fé, viver parcialmente a adoração, viver parcialmente uma vida de culto, é um perigo. É um perigo porque cedo ou tarde eu vou me render àquele quem mais me seduz. E o evangelho, por muitas vezes, tem aparência nada atraente. Pois Jesus diz no capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por amor do meu nome, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O evangelho não tem o mínimo de proposta atraente para essa vida. O evangelho não é atraente porque cruz não é atraente. Abandonar uma vida que não condiz com a vida que o evangelho propõe não é atraente, mas é necessário. Então, colocar Jesus à prova não foi apenas para esses homens religiosos de sua época. O que eu estou querendo dizer é que a minha vida revela se eu confio no Senhor, ou se diariamente eu caminho com Ele, colocando-o na parede, para que Ele faça aquilo que eu quero que seja feito. Eu não sei se eu já falei aqui, mas muito disso é uma influência da teologia da prosperidade, que nós vemos por aí. Deus me dá, eu dou para Deus e Deus me dá em troca. É como se fosse uma barganha com o Senhor. É como se, tem igrejas que colocam lá culto do milagre. Eles agendam na programação eclesiástica o dia, a hora, o momento e a maneira que o Espírito Santo de Deus deve agir, como ele tem que fazer, quem ele tem que curar, quem ele não deve curar. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E é um problema porque isso tem entrado nas nossas vidas. Isso tem entrado, essa proposta narcísica, egóica, tem entrado na nossa vida e nós colocamos Deus diante de nós. E nós cobramos, nós pegamos Ele pelo colarinho e falamos, vai me dar ou não? O Senhor disse que eu seria cabeça e não cauda. O Senhor disse que eu teria o melhor dessa terra. Vai me dar ou vai demorar? Quem vive assim, está colocando Deus à prova. Jesus, porém, diz, Evangelho de Mateus, capítulo 4, na tentação, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso deve nos trazer uma reflexão seríssima. Pois se eu tenho buscado contentamento numa fonte que não é a fonte da vida eterna, essa água se esgotará, eu vou buscar em outras fontes. Mas essas outras fontes também se esgotarão suas águas. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar sedento. É como se eu estivesse matando a sede com Coca-Cola.
Você está com sede? Aí vem o camarada com 2 litros de Coca-Cola gelada, trincando. Você bebe, você pode beber os 2 litros, mas não vai passar a sua sede, porque não é água. Não é água de verdade. Então esse homem coloca Jesus à prova. O terceiro questionamento que levantam diante de Jesus. Qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus lhes respondeu, verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ele está dizendo, você amarás a Deus. Primeiro, amarás a Deus, isso é um mandamento. O que amar não é? Amar não tem relação com sentimento. Não tem nada a ver com afeto. Amar é uma postura que eu tomo diante da vida. É uma decisão. É uma escolha. E se é uma escolha amar, eu devo responder: quem eu tenho decidido amar nessa vida? Pois, se amar é uma decisão e nada tem a ver com sentimento, eu estou encrencado. Porque se é uma escolha consciente, eu tenho consciência que eu preciso amar, eu entendi. Agora eu vou viver como alguém que ama, e eu não amo, eu tenho um problema sério aqui. Porque eu devo responder diante de Deus, por que eu não decidi amá-lo? Aí nós voltamos no começo que eu falei, provavelmente nós não decidimos amar ao Senhor, porque novamente nós não conhecemos ao Senhor. Porque nós amamos quem nós conhecemos. E quem nós conhecemos, nós amamos. Por isso que é um perigo viver parcialmente uma vida de fé. Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou cá. Uma hora eu estou a todo vapor. Uma hora eu estou a 1000 por hora. Uma hora eu quero orar, eu quero estar com os irmãos. Uma hora eu quero levantar de madrugada. Eu tenho uma rotina, uma disciplina espiritual. E outrora eu estou parecendo, não sei o quê. Sabe o que é? Eu não consigo mais. Eu não consigo. Ok. Todos nós passamos por crises, por dificuldades, o cansaço está aí, as demandas estão aí. Porém, a quem eu recorro? Essa é a grande questão. Eu e você podemos sentir tudo isso. Porém, a quem eu recorro que fará toda a diferença? Tendo em vista que amar é uma decisão. Eu estou optando por não amar, eu estou optando por me render ao cansaço, à fadiga, ao desânimo. Porém, o Evangelho, as Escrituras diz que o Senhor é a nossa força. É Ele que te levanta e me levanta. Nós continuamos prostrados diante do Senhor, porque não é a Ele que nós nos chegamos com as nossas dores, crises e angústias. Chega diante de Deus do jeito que você está hoje. Rasgue o seu coração diante do Senhor e fale: eu não consigo mais. Eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais perspectiva de vida. Eu não tenho mais esperança. Porém, derrame a sua alma diante de Deus e Ele te fortalecerá. Jó diz no ápice do seu sofrimento: meu Redentor vive, e por certo se levantará ao meu favor.
É a Deus que você deve recorrer. É ao Senhor. Não é para amanhã, é para já. O que tem que ser mudado, mude agora. Eu não consigo orar, não tem problema. Orar é um coração diante de Deus. Não é uma boca que fala, mas é um coração que geme. Com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Eu não consigo mais, Senhor. Vem me socorrer. Eu me coloco diante de Ti. Confesso os meus pecados diante do Senhor. Porque foram eles que me colocaram nessa situação caótica. Mas me perdoa. Por favor. Eu nunca vi um justo viver desamparado. Diz Davi no Salmo 51. Eu nunca vi um justo viver desamparado. Desliga a sua TV. Desliga o seu celular. Tire as distrações de perto de você. E se derrame diante do Senhor, que Ele te fortalecerá. Amarás o Senhor teu Deus. A pergunta que você deve responder para você: você ama Deus? A sua vida é uma conduta que de fato revela amor, entrega, alegria, contentamento diante daquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Ou estar diante de Deus é sempre um peso, é sempre uma lástima, é sempre uma dificuldade, é sempre uma chatice. Porque se for assim, significa, portanto, que você está vivendo debaixo da lei. Mas o Senhor nos oferece o seu Filho. Ele entregou o seu Filho, para que diante do sacrifício do Filho, diante do sofrimento do Filho, diante da cruz de Cristo no Calvário, eu tivesse acesso livre a Ele. O autor aos Hebreus diz que o véu que separava já não separa mais. Chegue diante de Deus hoje, agora, e fale a verdade diante de Deus. Senhor, eu não te amo. Eu não te amo. Me perdoe porque eu não te amo. Mas por favor, que o teu Santo Espírito possa me pegar pela mão e derramar do teu amor por ti. Eu quero te amar. Eu quero viver uma vida que revela amor. Eu quero. Senhor, eu não te amo, mas eu quero te amar. Eu quero trocar prioridades. Eu quero renunciar hoje. Já. Agora, essa vida fútil, essas futilidades dessa vida passageira, eu não quero mais. Eu quero o que é eterno. Eu quero o que vai durar eternamente. Eu quero a construção da eternidade já, no agora, neste momento. Portanto, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. É um mandamento, não é uma escolha. Entre sim e não. Ele está falando, você tem que amar a Deus. Ame a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o coração. Provérbios 4, 23 diz: de tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Coração é a sede de sentimentos, de emoções, de paixões. Jesus está dizendo: ame a Deus com todo o teu ser, com tudo o que você tem, com toda a sua força ou com a falta dela. Mas ame. Lutero disse: se você não puder orar como tem de orar,
ora como pode. Martin Luther King disse, olha, se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, caminhe. Se você não conseguir caminhar, rasteje. Mas não pare. Não desista. Porque o Senhor está te olhando. E o que determinará, o que vai mudar este quadro hoje, já é uma posição que nós devemos tomar diante de Deus. Primeiro, reconhecer que nós não o amamos. Já falei isso 2 vezes aqui. Nós não amamos a Deus. Não amamos. Precisamos admitir isso, porque a nossa vida denuncia isso. Talvez, poxa, não, mas eu amo a Deus. Não, nós não amamos a Deus e nós estamos pecando diante dEle. Portanto, nós devemos pedir perdão, porque nós trocamos a adoração a Ele e colocamos a Netflix no lugar, colocamos a Amazon no lugar, colocamos o Spotify no lugar, colocamos o celular no lugar de Deus, levantamos os nossos altares e Deus não tem nada a ver com isso. Temos o nosso próprio panteão de deuses, os nossos próprios cultos particulares, as nossas paixões, as nossas vontades, e Deus não está nos negócios que nós queremos. Admitamos diante de Deus que nós não o amamos. O primeiro passo para uma mudança radical na espiritualidade de qualquer ser humano é falar a verdade diante de Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus chama Adão, e Adão se esconde. De repente Deus o encontra, e fala, o que aconteceu? Eu ouvi a tua voz e tive medo, por isso me escondi. Obviamente que Deus sabia exatamente onde estava Adão, porém Deus queria confissão. Senhor, eu pequei, eu comi o fruto que não era para comer. Contrário a isso, ele culpou a Eva culpou a serpente, e a serpente culpa sei lá quem. Deus quer confissão. Primeiro passo para a transformação na sua vida, na sua casa, na igreja, é confissão diante do Senhor. Primeira confissão é que nós levantamos altares e Deus não está em nenhum deles. Se você fizer um teste, faça o teste. Abre o seu celular. Vá lá, em quantas horas você passa por dia no seu celular. Eu vi uma matéria de um garoto que morreu porque passou 7 dias jogando. Estes são os deuses do nosso século. Esses dias eu ouvia o Douglas Gonçalves falando que o ídolo do nosso século somos nós. É o narcisismo. Nós não temos tempo para Deus. Nós não oferecemos, nós temos 24 horas e nós dizemos que não temos tempo para Ele. Como alguém que diz, nós não professamos com os nossos lábios, mas a nossa vida revela isso. Como alguém que não tem tempo para Deus, exige que Ele tenha tempo para ela. Está tudo errado. Confessemos diante do Senhor os nossos pecados. O pecado pior que nós temos é o pecado da idolatria. Nós não oferecemos a Deus o culto que Ele merece. Nós não oferecemos a Deus o louvor que Ele merece. Aqui tudo bem. Mas eu estou falando da vida. Quando você levanta, o que você faz? Você se retira, fica lá seus 30 minutos, 1 hora, que seja. Abre a palavra e fala, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero beber dessa água. Porque as águas que eu tenho encontrado por aí são águas amargas, são águas que não saciam a minha sede.
Como vou mostrar, como a minha vida revelará que eu amo a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus é ter nele a essência, o contentamento da vida. Amar a Deus é se contentar nele. Amar a Deus é viver para Ele. Amar a Deus é depositar nele tudo. Se você tem contas a pagar, como eu, se está difícil por algum motivo, qualquer que seja, não vai ser o agiota que vai te ajudar, não vai ser o banco que vai te ajudar, não vai ser o seu vizinho que vai te ajudar com qualquer empréstimo, não vai ser o empréstimo da 99 empréstimo agora, não vai ser nada disso. Você pode até conseguir empréstimos, entenda, mas não é isso. Não é isso. O seu problema não está aí, na dívida. Está na causa. Está no porquê de você ter se enfiado em determinadas situações que te conduziram a isso. Enquanto nós não entendermos, nós andaremos em círculo e nunca encararemos a realidade. Nós acharemos que o problema é dinheiro, não é dinheiro, é o coração. É um coração gastão, é compulsivo, é um coração desgovernado, descontrolado. Não é a falta de dinheiro, é a falta de domínio. E este domínio, este freio, quem me dá é o Senhor. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de um empréstimo, você não precisa de nada disso, você precisa do Senhor. Este é o maior e o principal mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Por que ele fala isso? Porque lá no capítulo 20 de Êxodo, Moisés apresenta o decálogo, a lei, os 10 mandamentos ao povo, que tinha acabado de sair do Egito. E os 4 primeiros mandamentos estão relacionados com o culto a Deus. Então, olha o que diz, não precisa nem abrir. Lá no Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Nós já vimos que temos deuses no nosso coração. Se nós estivéssemos debaixo dessa lei, estávamos condenados diante do Senhor. Obviamente que, muito provavelmente, não posso afirmar categoricamente, os irmãos não tenham imagens dentro de suas casas. Mas tenhamos aqui, cultos pagãos. E a lei diz: não terás outros deuses além de mim. Não terás. Não farás para ti imagem esculpida. Obviamente que os irmãos não vão lá no camarada que faz isso, luthier, é de instrumento, né? E pede para fazer uma imagem. Não, nós não fazemos isso. Porém, como nós entendemos até aqui, a nossa vida revela quem de fato é o nosso Deus. Onde de fato nós depositamos o nosso coração. Não farás para ti imagens, não fazemos imagens, mas temos muitos outros prazeres, muitos outros deleites, contentamentos fora do Senhor, e isso é idolatria. Todas as vezes que eu tento me contentar fora da proposta do Evangelho, isso é idolatria. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes eu já não fiz isso? Até para reclamar, para murmurar, para questionar. Quantas vezes eu não faço isso?
Quantas vezes eu já não me vi perdido em tantos afazeres e eu começo a questionar as coisas, porque eu não parei em um momento sequer para ouvir a orientação do Senhor, e então eu uso o nome dEle de qualquer forma. O nome dEle está nos meus lábios de qualquer forma. E o texto continua dizendo que, porém, o Senhor não terá por inocente quem faz assim. Enfim, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo estão relacionados comigo e Deus. Os 6 últimos estão relacionados com a minha relação diante das pessoas. Por isso que Jesus diz que a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. Agora, eu faço a mesma pergunta. Você ama o seu próximo? E o segundo, semelhante a este, é amarás. Nós estamos estudando na EBD, na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, com exceção de hoje, às 17 horas, a respeito dos mandamentos, das ordenanças que nós encontramos no Novo Testamento, dos imperativos. E um dos imperativos é amarás uns aos outros. Eu preciso agora fazer uma análise. Eu amo o meu próximo. A minha vida revela amor, empatia, compaixão, misericórdia para com o meu próximo. A questão aqui é o seguinte: amarás a Deus e o próximo? Já falei disso, isso é complicado, por isso que pregar direto é complicado, né? Já falei sobre isso. O Evangelho é uma via de mão dupla. Eu amo a Deus, e todo aquele que ama a Deus e que vive para Deus, ele vai amar aquilo que Deus ama. E Deus ama pessoas. Se eu amo a Deus, se eu tenho uma vida que revela amor, necessária e inevitavelmente, eu devo amar o meu próximo. Pois, se eu não amo a Deus, 1 João capítulo 4, verso 20, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20 diz, todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo. Ele usa uma linguagem ali, ele fala que é hipócrita. Hipócrita, no Novo Testamento, vem do grego hipócrites, ou hipocrites, que era a imagem daquele pessoal que fazia teatro ao ar livre, e eles colocavam máscaras. Então, quando eu digo que amo a Deus, porém eu rejeito o meu próximo, tem alguma coisa errada. E com certeza não é no Senhor, é em mim. E o segundo, semelhante a este, é amarás, independente de quem seja. Se entrar por essa porta, o pior ser humano que a sociedade julga ser o pior, o crápula que for, o mais terrível por mais terrível que seja, que a sociedade julga como imoral, como seja lá o que for, se ele entrar aqui, se ajoelhar diante do Senhor e se arrepender, ele será feito meu irmão. E eu tenho o dever de amá-lo. Se você for ali, onde perto da casa da minha mãe, em Franco da Rocha, tem uma rua lá, uma rua terrível. O pessoal faz programas ali. É engraçado que tem 2 igrejas na mesma rua, e o pessoal fica lá. Se nós formos lá, apresentarmos o Evangelho a aquelas pessoas, elas se arrependerem dos seus pecados, eu devo amar como um irmão amado e querido, independente das escolhas e das decisões que esta pessoa possa ter tomado na sua vida. As piores que eu possa nomear, eu não tenho a opção de não amar. Eu não tenho a opção de não acolher.
Jesus é interessante que ele amarra tudo falando que isso é lei. A lei do amor. O amor é uma lei que deve ser cumprida à risca. Portanto, devemos avaliar como nós temos vivido diante de Deus. E como nós, como comunidade, como família da fé, temos vivido uns com os outros. Pois se eu não amo a Deus, se eu não amo o meu próximo, aliás, eu não amo a Deus. Por mais que eu diga, Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro, eu amo estar em sua casa, eu amo orar, sei lá, eu amo cumprir aí, não é, as minhas disciplinas. Porém, quando eu estou diante de alguém que geme dentro dela, precisando de um conselho, precisando de um abraço, precisando de uma conversa, precisando de uma palavra amiga, e eu simplesmente passo de largo, tem um problema nessa minha adoração. Eu não posso não amar. Eu não posso escolher quem amar. Eu tenho que amar todos aqueles que Deus ama, porque o Senhor nos amou ainda quando nós éramos os seus inimigos. O Senhor me amou. O Senhor te amou quando nós ainda éramos os seus adversários, quando nós ainda o desprezávamos. Portanto, eu quero que nós façamos uma oração agora. Não vou dar continuidade. Mas fica para a nossa reflexão durante a semana. Eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Porque a vida de comunidade é uma vida de mão dupla que se revela no amor divino e no amor humano. Se revela tanto na diagonal quanto na horizontal. Se não seguir estes dois caminhos, está errado. Deus não recebe a adoração daquele que despreza pessoas, que rejeita, que humilha, que diz não para alguém que está naquele momento precisando de um sim, que empurra quando alguém está precisando de um abraço, de uma mão estendida, não para empurrar, mas para levantar. Deus não recebe adoração de quem não ama pessoas. Isso é muito sério. Eu gostaria que nós orássemos, reconhecendo hoje a nossa vida diante do Senhor. Que você, aí do seu lugar, coloque diante do Senhor a sua vida, do jeito que ela estiver, não importa. Se arrependa. Que o Senhor vai te auxiliar, vai te fortalecer, vai te levantar, vai te ensinar a amar a Ele e ao próximo. Amém? Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos confronta, às vezes de forma radical. E nós queremos te pedir perdão e confessar o nosso pecado diante de ti. Nós não te amamos. A nossa vida denuncia isso. Nos perdoe, mas nós queremos te amar. E este amor a Deus só pode vir de Deus. Então derrama em nossos corações do teu amor, para que possamos te amar e amar o nosso próximo. Nos perdoe por todas as vezes que nós trocamos a estar na tua presença por qualquer outra coisa, que buscamos refúgio, que buscamos refrigério, que buscamos alívio às nossas crises, às nossas dificuldades,
em lugares e em pessoas e em coisas que nada têm a ver com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dar meia volta neste caminho perdido que nós trilhamos e correr para Ti. Pois diz a Tua palavra, em Lucas capítulo 15, que havia 2 filhos pródigos, aquele que saiu e aquele que ficou. Porém o Senhor ama os 2. Quanto àquele que saiu, a Tua palavra diz que o Pai correu ao encontro dele e o abraçou e se reconciliou com ele e trocou as vestes dele, colocou um anel em seu dedo, trouxe vestes novas e sandálias, trouxe dignidade, levantou, fortaleceu, trouxe para a mesa, para a Tua presença. Mas também havia o outro pródigo, aquele que estava debaixo da lei. Senhor, o Senhor também chama este. O Senhor foi ao encontro dos 2. O Senhor vem ao nosso encontro nas nossas fraquezas e nas nossas incoerências. Então vem, levanta aquele que está caído hoje e ajuda aquele que está vivendo debaixo da lei hoje, para que possamos viver na lei, debaixo da lei do amor e da graça, no nome de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, para louvor do Teu nome é que nós oramos, no nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus abençoe.